Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje falaremos sobre os tipos de fornecimentos de tensão. Então, relembrando, nós estamos falando de uma pequena residência, onde em vídeos anteriores nós começamos a fazer o dimensionamento de tomadas e iluminação segundo a norma 5410. Bom, então o tipo de fornecimento de tensão, eu vou citar aqui o exemplo da empresa Electro. Talvez mude em algum outro lugar, mas mais ou menos é uma réplica um do outro. Então, para uma áreas de concessão, se a potência ativa total for até 1.200 watts, o padrão de entrada ele é fornecido monofásico. Monofásico significa que é um fio de fase e um fio de neutro. Então a gente vê muito eletricista ou algumas pessoas mais leigas, falar positivo e negativo para esse tipo de energia. Não existe isso, tá? Corrente alternada não tem positivo e negativo, ela tem um que é neutro e um que é fase. Então, quando nós temos a fase e o neutro, nós temos uma tensão de 127 volts. Quando a nossa potência ativa total passa de 12.000 watts, e ela vai até 25.000 watts, então o fornecimento é bifásico, feito a 3 fios, sendo 2 fases e um neutro. Então, não confundir, tá? Apesar de ele ter 2 fios, isso aqui é monofásico, ele tem uma fase e um neutro. Esse aqui ele é bifásico, ele tem 2 fases e o neutro. E quando a nossa potência passa de 25.000 watts até 75.000 watts, então é utilizado um sistema chamado trifásico, que é feito de 4 fios, sendo 3 fases e um neutro, onde nós teremos tensão de 127 volts e 220 volts. Então, no nosso exemplo, a potência ativa total foi de 18.700 watts, portanto é um fornecimento bifásico, pois passa de 12.000 e é menor que 25.000 watts. Sendo um fornecimento básico, tem-se disponível dois valores de tensão, 127 volts e 220 volts. Então, no caso do nosso exemplo que nós estamos calculando, ela vai ser esse sistema aqui, bifásico. Então, não sendo a área de concessão do eletro, o limite de fornecimento, o tipo de fornecimento, os valores podem ser diferentes do nosso exemplo. Então, daí precisa consultar aí na sua região como que cada empresa concessionária de luz aí trabalha com o sistema de energia. Bem, uma vez que nós determinamos o tipo de fornecimento, nós vamos começar a determinar agora o padrão de entrada. Então vamos ao nosso exemplo. A potência é ativa, 18.700 watts, o tipo de fornecimento é bifásico, o padrão de entrada deverá atender ao funcionamento bifásico. E aí vem a pergunta, o que vem a ser o padrão de entrada? Então o padrão de entrada nada mais é do que um poste com isolador e uma roldana. Em São Paulo e Grande São Paulo já não se utiliza mais esse tipo de poste, tá? É utilizado um poste que ele tem um formato diferente, ele não precisa mais dessas bengalas aqui. E aí, como que era o sistema? Então, esse sistema aqui ainda é utilizado em algumas cidades. Você tem um poste, tem uma roldana, os fios vêm, passam por aqui, entram por essa bem chamada bengala e vem até o medidor e alimenta o medidor, sai do medidor e vai para sua residência, e tem um cabo aterrado aqui na entrada principal. Uma vez que o ponto de padrão de entrada, segundo as especificações da norma técnica, compete à concessionária fazer a sua inspeção. Então, o que ele quer dizer aqui? Quando você faz a sua instalação, você tem que deixar essa parte pronta, e aí a empresa vem e só confere se está certo. Se tiver certo,
ela vai bater a escada e vai pegar o cabo que está aqui, vindo de algum outro poste, e vai alimentar a sua edificação. Se não estiver, ela não atua. Estando tudo certo, a concessionária instala e liga o medidor no ramal de serviço, que é isso que eu falei aqui, né? Então veja, o fio da concessionária vem, passa pela rodana, alimenta a bengala, desce da bengala, alimenta o medidor, do medidor passa para o disjuntor geral e desse disjuntor geral vai para a residência. Aí, né, a norma técnica referente à instalação de padrão de entrada, bem como outras informações a esse respeito, são obedecidas junto à agência de companhia de eletricidade. Então, se for São Paulo é CPFL, outras cidades é Electro e assim por diante. Bom, hoje a gente encerra esse vídeo nesse ponto e posterior vamos continuar aí dimensionando toda a instalação elétrica da nossa pequena residência. Muito obrigado e até a próxima.